animal e da bioética envolvida. E com isso, iremos receber duas convidadas especiais, que são alunas que cursam Medicina Veterinária na Universidade Federal de Uberlândia. Primeiro, Raíssa Ângela. Bom dia. Bom dia. Ludmila. Bom dia. Então, meninas, um aspecto bastante polêmico, nos dias atuais é sobre a questão do bem-estar animal, que refere-se a uma boa ou satisfatória qualidade de vida, que envolve determinados aspectos referentes ao animal, tal como a saúde, a felicidade e a longevidade. Outro ponto também que envolve essa questão ambiental é sobre a bioética, que é o estudo dos problemas e implicações morais despertadas pelas pesquisas científicas, na biologia e na medicina. E como podemos citar isso, os ferimentos da legitimidade moral do aborto ou da eutanásia. Eu tenho uma perguntinha para vocês. Vocês pensam sobre esse assunto, sobre esse assunto na área de vocês? Vocês têm essa disciplina? Como é que isso é envolvido na área de vocês? Olha, a bioética, na minha opinião, é muito importante para a proteção dos nossos animais e pela defesa, porque eles precisam. Mas ela é muito rígida em relação à utilização desses animais para projetos, para desenvolvimento de TCCs, desenvolvimento de medicamentos para eles mesmos. E eu acho que se não houvesse esse conselho, como que poderia defender os animais, defender a utilização deles sem afetar esse bem-estar? Eu concordo com a defesa dos animais, eu concordo com o conselho em defender eles, porque é necessário, eles não têm outras pessoas. Mas eles são muito rígidos, então isso dificulta os nossos projetos. Agora imagina uma aula de anatomia sem cadáveres pra gente estudar o sistema dos utiliza outros métodos alternativos. Que métodos? A utilização de animais que estão em estado terminal ou então corpos sintéticos já são usados em outras áreas. A gente está numa universidade federal, tem verba para hospital veterinário para comprar os medicamentos dos animais que estão internados lá. Agora eles vão muito querer gastar a verba deles com bicho de plástico pra gente estudar. Sem contar que os animais em estado terminal, eles vão servir para utilização da aula de patologia, porque é totalmente diferente com a anatomia, porque a anatomia a gente vai estudar o corpo normal e a patologia do animal em estado terminal, em doença. Diferente. Então, meninas, o nosso tempo está acabando. Eu agradeço pela presença de vocês e nós continuaremos essa discussão no portal. E quem se interessar, aqui vai estar o link abaixo para todos acessarem. Agora vamos para o nosso quadro O Povo Participa. Bom dia, Lara Bernardes. Agora daremos início a mais uma Hora do Povo. Estamos aqui na Universidade Federal de Uberlândia, no campus Umuarama, com alguns estudantes de Medicina Veterinária e iremos discutir sobre a matéria de Deontologia e Bioética, que é lecionada no primeiro período do curso. Estamos aqui com a Renata, estudante do primeiro período de Medicina Veterinária da UFO e que recentemente concluiu a matéria de Deontologia e Bioética. Renata, o que você achou da matéria? Então, a matéria é bem importante pra gente porque a gente chega aqui sem uma noção básica do curso. Por exemplo, na minha região, me falaram que na faculdade a gente tinha que pegar os cachorros na rua para poder matar para estudar na anatomia. Então, eu cheguei aqui com uma visão monstruosa, da universidade, do curso. Só que não, eu cheguei aqui e estudei na deontologia e a gente aprende várias coisas. Por exemplo, que isso é um absurdo. A ética animal, a bioética, está influenciando bastante. Isso não pode fazer. Então é bem importante a gente conhecer a bioética e a deontologia para a gente poder aprender, porque a gente pode não fazer. E também a gente precisa de conhecimentos futuros, porque para exercer a nossa profissão a gente precisa seguir as leis, porque senão dá muitos problemas para a gente e ainda mais prejudica os animais. Teve alguma questão que te fez repensar a respeito do curso de Medicina Veterinária? Tiveram várias questões que me fizeram repensar. Até porque eu cheguei aqui com a cabeça que eu pensei, por exemplo, o caso da eutanásia, que é bem crítico. Eu cheguei aqui pensando, nossa, cara, eu nunca vou fazer eutanásia, eu não preciso fazer isso, não é minha obrigação. Mas tem vários casos que a gente é sim obrigado, tanto é que a gente tem que fazer pelo bem próprio do animal. Tem muitas doenças que a gente sabe que são incuráveis e que ele só vai sofrer, não tem como garantir o bem-estar, que a gente aprende bioética para ele. Então, para isso, a gente precisa fazer eutanásia com ele, para ele não sofrer o que ele poderia vir a sofrer nos próximos períodos, da vida dele.
Então é bem complicado essas áreas. E tipo, a gente pensa bastante nisso e pensa bastante no que a gente pode fazer para melhorar isso, porque ainda está desenvolvendo várias pesquisas a respeito de bem-estar, a respeito da bioética em si, e tem várias práticas que a gente não é a favor, mas tem que ser feitas. Após ter feito a matéria, você acha que mudou seu ponto de vista em relação ao curso? Então, mudou bastante meu ponto de vista em várias áreas. Porque tinha vários conhecimentos que eu tinha adquirido antes, mas eu cheguei aqui, vi a matéria e percebi que muitas coisas que acontecem aqui na UFO também, mas em vários lugares, tanto por falta de infraestrutura, como falta de equipamento, verba, essas coisas, modificam bastante e atrapalham bastante seguir esse código. Porque tem várias coisas que tem que fazer que a gente não tem condição de fazer porque não tem dinheiro, não tem verba. Então atrapalha bastante. Outras coisas que aconteceram, por exemplo, eu cheguei aqui, eu tava com uma cabeça totalmente diferente. Agora que eu tô por dentro do curso, pelo menos mais ou menos, em cima do muro assim, a gente pensa, cara, tem muitas coisas que a gente faz que a gente pensa que não pode fazer, e tem muitas coisas que a gente não faz porque pensa que não pode fazer, mas que pode fazer. E que ajuda bastante na prática diária e na prática que a gente vai ter na condução dos animais também. Olá a todos. Deontologia é uma palavra que vem do grego e que significa deontos, deveres, logia, estudo, abordagem. Na ética nós temos 3 principais abordagens sobre os nossos deveres. Uma abordagem focando consequências, efeitos. Uma abordagem focando nossas exigências, nossos compromissos. Essa é a deontológica. E uma abordagem focando nas virtudes, nos exemplos. A deontológica é a segunda. Por exemplo, diante da pergunta se nós temos deveres para com os outros animais, alguns filósofos acham que não, nós temos só deveres para com outras pessoas humanas. Outros filósofos acham que sim, nós temos deveres para com todos os seres capazes de sofrer. E alguns acham que temos deveres indiretos para com os animais. Nós temos deveres para com os seres humanos, mas se não tratarmos bem os animais, nós não vamos cumprir direito nossos deveres para com os seres humanos. Então nós teríamos deveres indiretos para com os animais. A deontologia é também a palavra usada para o código de ética profissional e para aquelas exigências e costumes e exemplos que formam a ética profissional de cada categoria. De maneira que deontologia é basicamente o conjunto de deveres que cada bom profissional tem na sua área. Eu acho que as 3 abordagens estão presentes na deontologia profissional de cada profissão, por exemplo, da medicina veterinária. A abordagem das consequências, e cada um aprende na sua formação como ponderar cuidadosamente quais as consequências dos seus atos e quais as consequências das várias práticas coletivas. Mas, além disso, nós aprendemos um conjunto de deveres, um conjunto de regras, de princípios que precisam ser consideradas como limites aos nossos cálculos e às nossas várias ações, buscando as melhores consequências. E além das consequências e dos deveres, dos princípios, nós temos a questão da virtude profissional que nos é passada pela pessoa que tem experiência e ética e serve de exemplar para o nosso comportamento. É basicamente isso. Na discussão sobre se nós temos deveres para com os animais, se nós temos deveres para com um animal que esteja em estado terminal, sofrendo agonia, provavelmente sim. Nós temos o dever de aliviar o sofrimento dele e praticar a eutanásia. Se nós temos o dever para com um animal saudável, jovem, provavelmente sim, nós temos o dever de cuidar de modo respeitoso da vida e da saúde deste animal.
E isso é curioso porque a deontologia profissional e mesmo a ética comum, ela é cheia de problemas e ela é cheia de dificuldades, muitas vezes. Um dos problemas é que os regulamentos, as leis e os princípios deontológicos entram em conflito, entram em contradição. O mesmo veterinário que tem a obrigação de cuidar respeitosamente de um animal para que ele não sofra, por exemplo, o animal em estado terminal e agonia, e que deve receber a eutanásia, o mesmo veterinário recebe instruções, recebe exemplos e recebe e tem princípios incluídos nas regras para ajudar a tirar a vida de um animal para os costumes humanos, né? No abate, na pesquisa, em sala de aula, por exemplo. E essas coisas são contraditórias. Além disso, a deontologia às vezes serve para o corporativismo. As pessoas aprendem regras para poder protegerem-se melhor uns dos outros profissionais ou organizar melhor o comportamento profissional, o que é uma coisa boa, mas não é exatamente isso que é ética e que é deontologia profissional. Além disso, nós temos o problema de como internalizar as regras deontológicas. Como que os alunos podem tê-las não só como mais uma disciplina, lá, com um conjunto de regras, ao invés de tê-la como parte da sua formação pessoal e da maneira com que ele vai passar a exercer a profissão. E como eu falei, esse é o terceiro problema da deontologia. As regras deontológicas que nós temos podem ser erradas, podem ser injustas, podem não ser boas. Na veterinária, especialmente na área do ensino e da pesquisa, a deontologia padrão é a dos 3 R's. Replacement, Reducement and Refinement. Substituir o uso de animais por outras entidades ou coisas. Se não dar para substituir, diminuir o número de animais ao máximo. E se não dá, e além disso, além de diminuir ao máximo, refinar ao máximo a maneira como o animal é usado, de modo a não só evitar ou diminuir o sofrimento, mas tornar presente ou aumentar o bem-estar. Essa deontologia dos 3 R's serve muitas vezes para disfarçar um conjunto de ações que é desrespeitosa com os animais, porque é fácil, se os animais são vistos como objetos, e se nós não vemos como pessoas que têm deveres diretos para com os animais, a gente vê deveres diretos só para com os humanos e não direto para com os animais. Então é muito fácil a gente sempre justificar que não dá para substituir os animais por outros entes ou por outras coisas, no ensino e na pesquisa. Além disso, mesmo que a gente concorde com a ideia de substituir ou diminuir e refinar, a grande pergunta é se isso é praticado de fato e levado a sério e com bastante cuidado por professores, alunos e profissionais. Nós temos a desconfiança de que também corremos o risco de um discurso de fachada em que seria possível, se aplicássemos os 3 R's, não precisa de outras abordagens, mudar bastante a nossa prática, como, por exemplo, a de sala de aula. A de sala de aula, mesmo em práticas de cirurgia e de intervenção em animais, já temos sólida evidência e experiência de que pode ser substituído. Não precisa nem pensar em reduzir, em refinar.
Nós pensamos na redução e no refinamento em alguns tipos de pesquisa. E ainda assim, nós temos a alternativa de pesquisas que são terapêuticas ou que são parecidas com as pesquisas que fazemos, por exemplo, com crianças pequenas ou com pessoas idosas. E aí a gente olharia os animais como olharíamos os pacientes que não são adultos humanos, que podem consentir, etc. Mas pode ser que olhar os animais como olhamos os seres humanos vulneráveis e pensar que temos deveres diretos tanto para humanos quanto para animais já seja uma deontologia nova que quer ainda suplantar a deontologia vigente e essa teoria dos 3 R's. Essa nova se chama abordagem dos direitos dos animais. Direitos e deveres, deontologia. Preocupação com as consequências e consequências para toda a sociedade, teleologia ou consequencialismo. Teoria das virtudes, preocupação com os exemplos e com o caráter de cada um de nós. É basicamente isso, ok? Sobre-se quando as práticas de uma dada instituição que os animais destoem das leis e normas do bem-estar animal, o que devemos fazer é desaprovar esse tipo de prática, especialmente conversando com pessoas e tornando público o fato e a nossa desaprovação, e conversando com pessoas que tenham responsabilidade direta ou indireta no caso de coordenadores e chefia, e também representantes dos alunos, para que medidas sejam tomadas. É basicamente o que faríamos quando determinadas normas e leis em relação ao uso de seres humanos na pesquisa e no ensino fossem desrespeitadas. O ponto é termos bastante cuidado para conhecermos os fatos e sabermos realmente se são, em que medida, à luz das normas e leis do bem-estar animal ou da utilização de seres humanos, porque às vezes nós confundimos o paradigma que é vigente e que nos autorizaria a tentar intervir com as instituições atuais, com um paradigma que ainda não está vigente, está sendo construído, e nesse caso construído pela reflexão, pela crítica, pela discussão, ok?